Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa sessão de gráficos. Afinal de contas, gráfico é uma das ferramentas mais importantes do Microsoft Excel. Afinal de contas, junto com a própria planilha, quando a gente pergunta para alguém o que o Excel faz, gráfico é uma das menções mais lembradas. Mas afinal de contas, pessoal, eu pergunto para vocês e gostaria que vocês pudessem refletir o que, afinal de contas, poderia ser um gráfico, né? Todo mundo fala em gráfico, todo mundo comenta em gráfico, mas afinal de contas, para que serve um gráfico? O que é um gráfico, né? Um gráfico, respondendo já a nossa questão, ele é uma forma visual da gente representar números, certo? Então, por exemplo, eu quero representar na minha empresa qual que foi os produtos mais vendidos, ou quais foram os vendedores que mais venderam, ou a quantidade de produção de peças de determinado setor. Enfim, qualquer coisa que vá se analisar números, eu consigo representar com algum tipo de gráfico. Nem todos os gráficos, pessoal, eu consigo representar com determinados tipos de números. Por exemplo, um gráfico de pizza ele é algo muito específico. Eu não consigo fazer comparativos mensais de uma forma bacana visualmente com gráficos de pizza. Fica muito mais interessante eu utilizar gráficos de barras, por exemplo, certo? Então, pessoal, para a gente iniciar, eu vou clicar aqui em planilha 2, pois nessa planilha 2 eu já coloquei alguns dados, certo? Que é para a gente aprender a trabalhar com os nossos primeiros gráficos, certo? Pessoal, observação importante. Eu digitei aqui alguns estados e alguns valores diversos, como se fosse uma representação de vendas por estado, certo? Eu não deixei muito extenso para o gráfico não ficar muito poluído. E para a gente trabalhar com o gráfico, então, eu vou selecionar esse intervalo, certo? Virei aqui no inserir e terei as opções de gráfico aqui na parte mais central do da nossa guia, certo? Eu queria que vocês observassem, dependendo da versão de vocês, que tem alguns gráficos aparecendo no meu e no de vocês não. Isso varia de versão para versão. Portanto, recomendo que vocês tentem sempre utilizar, adquiram as versões mais atuais do Microsoft Office para o melhor aproveitamento, já que as ferramentas mais atuais contêm as melhores versões com mais ferramentas, com mais funcionalidades do que as versões antigas. Beleza, pessoal? Então, eu já tenho aqui visualmente aparecendo a opção do gráfico de pizza ou rosca, tá? Na hora que eu aperto, ele já mostra as opções e note, pessoal, que apenas ao passar o mouse, ele já vai mostrando os formatos que eu tenho lá abaixo. Eu vou colocar aqui o meu gráfico de pizza 3D. Então, olha só, pessoal, como fica fácil de identificar que o verde, ou seja, o Acre, é o estado que mais vendeu no nosso exemplo, certo? Então eu tenho uma representatividade também muito alta aqui, ó, do Rio Grande do Sul, certo? Na hora que eu passo o mouse, ele também mostra qual que é a série de informações, ó. Bahia, Minas, Rio de Janeiro, Acre, São Paulo, certo? Pessoal, assim que eu coloquei o meu gráfico, vocês notaram, talvez não, mas aqui em cima já apareceu duas novas abas a ver com o gráfico e só aparece enquanto o gráfico estiver selecionado, tá? Tirei da seleção, essas opções vão sumir. Voltei, ele também volta a aparecer, certo? Então, neste caso aqui, olha só, eu vou ter mais opções de formatação e design do meu gráfico. Notem que esse daqui visualmente ficou bem mais interessante, que ele já mostra também como se fosse em porcentagens cada valor, tá?
vocês repararam que o Acre é 29%, mas o valor original é 51%, certo? Ó, deixa eu voltar aqui, essa opção. Vou deixar essa opção por enquanto. O que aconteceu aqui, pessoal? O gráfico ele já faz uma soma total de todos os valores e chega em 100%, e ele faz uma fração disso representando essas porcentagens do total, certo? Eu ainda aqui em design, eu tenho mais algumas outras opções, certo? Então, olha só, eu ainda consigo ver mais opções. Ah, pessoal, não gostei, não quero um gráfico de pizza, eu quero um outro gráfico. Eu posso deletar, que eu não farei isso, ou eu posso também aqui em tipo, estou na aba design, certo? Alterar o tipo do meu gráfico, certo? E aqui ele vai mostrar mais opções, todos os gráficos, as opções completas e também as recomendações de gráfico que o próprio Excel já determina e vê o que seria mais interessante. Olha só o que ele me deu aqui. Ele me deu um de barras, ele já me deu um de mapa. A gente vai estudar um capítulo, uma aula específica a ver com gráficos de mapa, lembrando que o gráfico de mapa não é válido em todas as versões do Excel, são versões específicas, tá? Eu tenho aqui também de coluna, certo? O próprio de pizza, eu tenho aqui mais outro de funil, certo? E eu tenho mais outro também com um gráfico de Pareto, certo? Então, o Excel ele já identificou quais seriam as melhores opções para mim. O Excel ele é um facilitador e ele já mostrou. Então, eu vou trocar por esse aqui, por exemplo, de coluna agrupada, e ele já mostra certinho para mim. Agora ele me mostrou com valores mesmo e não com porcentagem, certo? Então, ó, eu posso também trocar essas opções, como também posso alterar as cores, pessoal. Eu tenho aqui opções para já fazer essas trocas, beleza? Então, esse, por enquanto, é o assunto da nossa videoaula. A gente ainda vai entrar em mais detalhes a ver com gráfico a partir da próxima aula, já que é um assunto muito extenso. Ok, pessoal? Estou esperando você na próxima videoaula.